Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea. Na sequência, o política que nós estamos falando. Então, vamos pensar a seguinte questão, bem simples. Existe a política que comanda todo o mundo, porque nós temos aí, em todos os países, nós temos as pessoas da política comandando. E entre os políticos eles possuem acordo, como por exemplo o acordo que foi feito em Davos. Para uma pessoa que fabrica pão, qual a preocupação que ela tem com o pão? Não pode queimar, tem que ficar tantos minutos, tem que ser tantas de farinha de trigo, tem que pôr uma de fermento e enfim. Para a pessoa que ela faz cirurgia, ela tem que preocupar com o bisturi, com, sei lá, uma pinça, tem que estar assim, corpo em tantas coisas de soro. Para um advogado, ele tem que consultar a regra, a Constituição, da onde o local que vige ali, a Constituição que vige no local que ele está, se for na Grécia ou no Brasil, enfim. E cada coisa existia uma regra de funcionamento, existia um padrão repetido pelas pessoas que fazem, como uma partida de xadrez. Temos lá o Luiz Paulo Supp e o Magnus Carlsen, então, padrões repetidos. Tudo que acontece na vida é assim. Existe uma ideia principal, que é aquela ideia pura. Quando, por exemplo, eu falo galinha, eu tenho no meu quintal algumas, e se eu falar galinha, eu falei que tem no meu quintal, você já pensa uma galinha, mas não significa que a galinha que você pensou é exatamente a que está no meu quintal. Você pensou uma galinha, tem pena, bico, e enfim. Então acontece assim, existe uma ideia principal para a política. A principal ideia que existe é o quê? É a justiça. E para nós entendermos justiça, não existe nada que possa se igualar à República de Platão. Não existe. Aí as pessoas falam assim, isso aí é muito difícil. Mas não é que é difícil, é porque as pessoas são muito preguiçosas. Elas não são especialistas em pensar, porque pensar não é uma atividade qualquer. Por exemplo, eu sou um enxadrista aprendiz. Tenho lá meus 1.500 de rate, mais ou menos, mas não é a minha atividade. A minha atividade é filosofia, que são duas palavras, amor e sabedoria. Essas duas palavras, amor e sabedoria, elas compõem o restante. Elas vão ser assim, todas as coisas que nós temos na nossa vida, se nós fizermos com amor, se nós fizermos com sabedoria, elas vão saírem melhor do que elas serem feitas de qualquer jeito. E não temos políticos filósofos. Platão dizia assim, ou nós transformamos os nossos políticos em filósofos, ou nós transformamos, ou nós colocamos filósofos na política. E eu vou transformar os políticos em filósofos. Nós temos, por exemplo, tem um grupo lá da EDL, é o cidadão chamado Bob Navarro. Ele é um tipo de psicopata diferente, o Bob Navarro, porque eu conversei com as pessoas lá no grupo, aí eles são ex-alunos do professor Hélio Couto, a maioria. A mesma coisa que fizeram com os ensinamentos do Cristo. Profanaram os ensinamentos do Cristo. Profanaram. Não precisamos de entrar em detalhes, basta olhar as igrejas. O que nós temos aí na igreja? Pessoas que estão ali preocupadas com o seu bolso, os donos da igreja. E quem são as pessoas que frequentam a igreja? Mentirosos.
Eu faço o que for de mal, vou ali à igreja e pago meu dízimo, rezo meu Pai Nosso, obedeço o pastor e dentro ali, né? Na sociedade todo mundo vai me ver como um homem bom. E essas pessoas são as pessoas que fabricam cocaína, que plantam maconha, que têm prostíbulos, que estão na política. Não tem político que não fala o nome Deus, o nome do meu quarto livro, Deus. Mas falar é assim, uma coisa muito banal. O Agostinho falava assim, não, Agostinho não, o Francisco. Houve um tempo em que eu acreditei em palavras. E nós estamos bem nessa época, né? Ainda é extremamente atual o nosso querido Francisco da cidade de Assis, falando para o seu amigo, acho que era Bernardone, o nome do amigo do Francisco. Houve um tempo em que eu acreditei em palavras. Então, assim, aí nós temos uns palhaços que aparecem aí, como esse, por exemplo, o Bob Navarro. Ele tem lá um grupo de mais de 5.000 pessoas, parece. E eles falam que o Bob Navarro é o Cristo. Então, assim, eles falam que é ciência, que o Bob Navarro fala em tantos idiomas, escreveu tantos livros. Eu até chamei esse pessoal, eu entrei no grupo dessas pessoas, falei assim, olha, vocês aí, o Bob Navarro você está falando aí que ele é o rei, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês para nós colocarmos ele para ser, primeiro ele vai ganhar para comandar o Brasil. Para fazer isso nós temos que ter um grupo, reunir, conversar com todas as pessoas. Aí são loucos completos, pessoas, normalmente usuários, parece que tem ali algum ex-usuário de drogas. E assim, o que me assusta é mais de 5.000 pessoas. Eu falei para eles, olha, porque ele escreve alguma coisa um pouco parecida com o professor Hélio Couto, meu professor, e as pessoas que estão lá, por que elas profanaram o ensinamento do professor Hélio Couto? Eles desrespeitam tudo que existe é lixo para eles. Sócrates, Platão, Allan Kardec, Chico Xavier, o Bispo Edir Macedo. Eu estou falando em coisas que até não prestam, por exemplo, o Bispo Edir Macedo, né? Que realmente para mim não tem nenhum valor pelo fato do objetivo ser apenas a arrecadação de dinheiro que as pessoas ali pagam. Então, assim, perde valor, não é esse o valor do Cristo. Mas nós temos que tocar no assunto ainda pior do que esse. Porque o que é pior do que isso? Do que uma sociedade mascarada, do que um vírus? O que é pior do que isso? É a política. Por que a política é pior do que todo esse lixo? O controle da sociedade é a coisa mais importante que nós temos. Eu tenho um amigo que estava no meu grupo Partido Quântico. Ele saiu do grupo porque ele é um supra-intelectual, é o Francisco Félix. Ele saiu do grupo porque ele não suportou. Entrou um sujeito no grupo e postou lá, melhore sua vida com o curso de não sei o que, um tal de Gustavo Rego, um sujeito doente mental. Ele fala que a vida de todo mundo tá ruim porque não fez o curso dele. Principalmente a dele, né? Tá ruim porque porque ele mesmo não fez o curso dele. As pessoas são assim. Bom, então falando sério, porque aqui algumas coisas que eu falei inicialmente aqui, muitas pessoas vão demorar até poder raciocinar e refletir tudo que eu disse, mas é assim que funciona. Então, como que nós faremos política com amor e sabedoria? Quando o objetivo dos políticos não for o salário, o mandato, o cargo, o poder exercido. O objetivo dos políticos é assim, por que eu quero um bom político? Inclusive, eu conversei com alguns. Eu posso citar nome, por exemplo. Vou citar o nome aí do meu caríssimo amigo, o Coronel Bianchini, da Polícia Militar de Minas Gerais.
ele é uma pessoa que eu conheço. Posso citar, esse cara aí, ele vai conseguir ser um bom político. Ele tentou aí em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, cidade de Minas Gerais, ele tentou ser candidato, foi candidato a prefeito nas últimas eleições e perdeu. E eu falei com ele, falei assim, olha, amigo, vamos fazer um negócio, eu vou te ajudar, né? Eu vou fazer, você vai ganhar. Você quer ser o quê? Presidente da República? Se quiser. Quando você chegar lá, aí nós vamos montar um grupo forte. Ele é só o primeiro que eu me comprometi em ajudar. Não é a patente dele que faz ele uma pessoa nem ruim nem boa, não é isso. Não é o curso de medicina que faz um bom médico ser bom. Nem é o curso de direito que faz um bom advogado. É o objetivo. É o objetivo que cria. Isso sim, o objetivo cria um bom político, um bom médico, um bom advogado, um bom filósofo. É o objetivo. Quando um bom filósofo, quando uma pessoa que tem um certo conhecimento erudito e se dedica à filosofia, e o objetivo dela é apenas o dinheiro, se torna um erista. É só isso. Ali muito um sofista. É só isso. Como nós temos aí grandes sofistas. O Bob Navarro, que eu acabei de citar, é um sofista. Né? Ilusionistas, aqueles magos, né? Que enganam as pessoas. Esses pastores, esses padres, esses políticos, ilusionistas. Esses caras são inteligentíssimos. Os caras fazem coisa que assim, não dá para acreditar. Como que alguém consegue acreditar em pessoas como essas? Como que alguém consegue acreditar em um político, por exemplo? Porque, assim, nenhuma eleição o cara fala assim, eu vou colocar a merendinha na escola ali e colocar a vacina ali no posto e pôr uma ambulância para buscar qualquer um que passa mal. Aí ele ganha. Aí o cara ganhou, ele não faz nada disso. E na outra eleição as pessoas votam nele. Então, assim, um apelo para você que está assistindo esse vídeo, né? Como eu tenho meu amigo lá, o Edson, hoje ele me mandou um negócio lá, Nova Ordem, uma fotinha lá, Nova Ordem. O pessoal tem aí o Thiago Lima, a Débora Barbosa, eles gostam de falar isso. São pessoas até legais, Thiago Lima, Débora Barbosa, mas assim, e eu pergunto assim, certo, e vocês estão falando isso pra quê? Entendi o que você está falando, Débora Barbosa, entendi o que você está falando, Thiago Lima. E vocês estão falando isso pra quê? Eu pergunto pra eles, porque assim, é como meu amigo mandou a foto da Nova Ordem, que os do mal se juntaram e vão matar a população, vão enfiar um chip na cabeça das pessoas, elas vão virar um Android, não sei se é Android ou iPhone, aí eu não sei mais. Então assim, por que tanta palhaçada, tanta gente idiota? As pessoas, elas gastam o tempo delas acreditando no mal, em coisas ruins, deselegantes, pobres, soberbos, arrogantes. Por quê? Eu pergunto, por que você não acredita no Partido Quântico? É a minha pergunta. Por quê? Escreve aí na descrição, manda o WhatsApp para mim, 31999123002. Manda aí o WhatsApp, fala assim, Wilson, você é um idiota, eu não acredito nesse partido, mas fala por quê. Eu só quero saber por que você não acredita que nós podemos juntar pessoas humanas. Porque um tipo de gente como um Bob Navarro, por exemplo, eu falo assim, bom, esse não é humano, é um psicopata. Quer dizer, uma mente doente. Um Edir Macedo é um outro psicopata. O Papa é um outro psicopata. O cara do Papa lá come só no talher de ouro. Tem o padre Ticão, numa cidade aí. Tem no YouTube, quem quiser acessa aí no YouTube, padre Ticão.
A missa da maconha, o cara faz a missa pra maconha. Maconha, o sujeito fala assim, não, isso não faz mal, é bom para relaxar. Põe na mamadeira da sua filha um tiquinho de maconha. Põe no mingauzinho do seu filhinho, maconha também. Beleza? Porque se você que gosta de droga, faz isso, né? Então assim, porque o governo, o partido quântico, ele tem inimigos. O primeiro inimigo do partido quântico. Como que o partido... As pessoas falam assim, mas como é que vocês vão mudar o mundo? Como? Vocês vão mudar o Brasil? Como? É bem simples. Como é que nós vamos fazer? Vamos colocar... Eu tenho um político que eu tô com ele até o fim, até ele ganhar. E depois que ele ganhar, eu falei aqui o nome dele. Quando ele ganhar, eu vou falar assim com ele, agora você me ajuda, vamos criar o partido quântico, vamos colocar outras pessoas boas na política, outras. Agora você é o primeiro, você é o primeiro modelo. Colocamos você, beleza, por que não colocar outras pessoas boas? Tem um monte de pessoas boas. Um monte de pessoas boas no mundo. Eu conheço, me deparo com pessoas boas diariamente. Vamos colocar outras pessoas boas na política. Colocamos você, meu amigo. Agora vamos colocar outro. Aí colocamos 2. Aí 3. Aí 6. Aí 12. Aí vamos colocar na política pessoas boas, que o objetivo delas não seja o mandato. Vamos colocar pessoas que o objetivo delas seja a justiça. Você vai ter que entender o que é justiça. Justiça geométrica, justiça aritmética, você não sabe o que é isso. É simples, é muito simples. Uma laranja, uma criança. 2 laranjas, 2 crianças. 3 laranjas, 4 crianças. Essa justiça é aritmética. Eu tenho 3 laranjas, eu tenho 3 crianças, eu dou uma laranja para cada criança. Vamos para uma justiça geométrica. Nossa, temos 5 laranjas, só 3 crianças. Eu vou dar às crianças mais magrinhas, eu vou dar elas, tem 2 crianças vão ficar com 2 laranjas. E as outras, a outra criança vai ficar com uma. Deu 5 laranjas. É simples, é simples. Não precisa de um livro complexo, nada disso. Nós só precisamos de pessoas que tenham vontade. Como que é possível? Platão, 2.400 anos atrás, ele ensinou a Dion, o seu melhor discípulo, melhor aluno que Platão teve. Platão ensinou a ele como que faria para ter uma cidade perfeita. Platão ensinou. E pediu, fez, conseguiu. O governo dele foi tomado à força por bárbaros, mas tirando isso, o governo de Dion foi perfeito. A ilha de Rafael, chamada Utopia, no livro de Thomas More, é exatamente o que foi. O Thomas More, por que ele fez esse livro? Porque existiu Dion. Ele comprovou o que Platão falou. Então não é Maquiavel o grande inteligência da política. Não é Maquiavel. É Platão. É Thomas More. Como que nós faremos isso? Basta, ao invés de você mandar um WhatsApp de manhã, mandando lá, nova ordem, olha o que o cara fez de mal. As pessoas só estão mandando coisas idiotas, que não levam a objetivo nenhum. Manda para o seu amigo esse vídeo. Olha, tem um cara aí que ele está falando aí, que está juntando as pessoas aí para poder fazer o Brasil ser o melhor país do mundo, sem drogas, sem crimes, sem fome, com moradia para todos, com trabalho digno para as pessoas. Como que pode tudo isso, Wilson? É fácil.
primeiro nós começamos a limpar. Nós temos que, como eu disse, vamos trocar. Não são eleições que colocam essas pessoas lá comandando. Vamos trocar. Vamos colocar pessoas que nunca entraram ali, ou que já entraram ali, mas não são aqueles que moram ali. Porque os caras entram para lá. Tem um sujeito lá do Caiçara, Geraldo, acho que é Geraldo, sei lá. O cara, desde quando eu era criança, eu vou fazer 46 anos. Quando eu era criança, o cara já era vereador. Geraldo Félix, lembra o nome dele? Né? Então nós vamos colocar na política as pessoas que, se participou, poucas vezes não tem assim uma mancha política, e vamos colocar pessoas com o objetivo de justiça. O objetivo vai ser esse. A aplicação, ela tem que ser geométrica, porque diferentes pessoas e diferentes resultados, e enfim. Mas precisa que seja justiça. Tem que ser a necessidade de aferir essa medida para podermos uma cidade perfeita, para podermos um estado perfeito, para podermos um país perfeito, para podermos um mundo perfeito. Isso é fácil. Basta unirmos pessoas. Tem aí grandes sábios intelectuais, juristas, tem aí grandes médicos, tem aí grandes tudo, cientista. E por que nós não utilizamos a nossa inteligência? Vamos unir as pessoas do bem. Que eu amo o Brasil. Eu nasci aqui. Eu não quero morar em outro país. Onde que eu vou ter um lugar melhor do que o lugar que eu nasci? Filosofia Instantânea, Wilson Marques. Muito obrigado a todos.